Bom dia, oitavos anos, tudo bem? Bom, vamos então iniciar aí a nossa aula, né? Pela correção, né, da atividade complementar, que são situações, problemas. Então, o primeiro probleminha que nós temos aí, ele diz o seguinte: para encher um balde, são necessários 40 litros de água. Responda: quando esse balde tem 20 litros de água, quanto por cento da sua capacidade está ocupada? Então vejam só, 40 litros é o equivalente a 100%, certo? Eu quero saber qual é a taxa percentual correspondente a 20 litros. 20 litros é a metade de 40. Qual é a metade de 100%? 50%, certo? Depois, na letra B, quando ele tem 10 litros de água, qual a taxa percentual da sua capacidade ocupada? 10 litros é a metade de 20 litros. Se com 20 litros é equivalente a 50%, 10 litros é a metade de 50%, ou seja, 25%, certo? Depois, na letra C, e com 15 litros de água, qual a taxa percentual? Então, veja só, para a gente achar aqui 15 litros, nós podemos usar dessa regrinha de 3, que é muito simples, né? E que vocês já aprenderam isso no ano anterior. Olha, 40 litros corresponde a 100%. 15 litros vai corresponder a X. Então, agora a gente faz aqui uma multiplicação cruzada. 40 vezes x são 40x. 15 vezes 100 são 1.500. Temos aqui uma equação. X é igual a 1.500 divididos por 40. Cortei um zero do numerador com o zero do denominador. Ficou 150 divididos por 4. 150 divididos por 4 vai dar exatamente 37,5%. É a taxa percentual. Ok, gente? Agora, na letra D, diz o seguinte: qual a fração irredutível correspondente a cada taxa percentual encontrada? Muito bem, 50%, a fração correspondente, né, a essa taxa aqui é meio, que eu escrevo 1/2. Depois, correspondente a 25%. 25% é a metade de 50%. Qual é a metade de meio? É 1/4. Então, 25% sempre vai estar relacionado à fração irredutível 1/4, que 25% é a quarta parte, 50% é a metade. E a 37,5%? Eu representei essa taxa aqui na forma de uma fração. 37,5, eu coloquei 375 sobre 10. Simplifiquei aqui esta fração, porque está pedindo fração irredutível, né? Tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por 5. A fração irredutível aqui é 75 meios. Certo, gente? Agora, a questão número 2. Silva emitiu um cheque de R$ 500. Qual é o saldo de Silva no banco
sabendo que antes de passar o cheque, seu saldo era de R$ 368. Então, veja só, o Silva tinha um saldo positivo de R$ 368. Ele emitiu um cheque de R$ 500. Então, vai ser o saldo que ele tinha menos o cheque que ele passou. Ou seja, como o cheque dele foi maior do que o saldo que ele tinha, ele vai ficar com um saldo negativo, um saldo devedor de menos R$ 132. Então, está aqui, saldo devedor de menos R$ 132. Depois, o problema 3. A temperatura às 23 horas era de 1 grau positivo. Entre essa hora e meia-noite, desceu 2 graus. Então, se ele tinha uma temperatura de 1 grau e desceu, então, menos 2 graus. Então, a temperatura passou a ser de menos 1 grau. Da meia-noite às 6 horas da manhã, desceu 5 graus. Então, menos 1 grau com menos 5 graus, nós passamos a ter menos 6 graus, né? Até 6 horas da manhã. Das 6 horas da manhã ao meio-dia, a temperatura subiu 10 graus. Então, menos 6 mais 10 graus. A temperatura passou a ser de 4 graus. Então, ele pergunta, na letra A, à meia-noite, a resposta é menos 1 grau. Às 6 horas da manhã, menos 6 graus. E ao meio-dia, 4 graus. Entendido, gente? Agora, na questão 4, né? Quantos anos viveu o imperador Augusto, que nasceu no ano 63 a.C. e morreu no ano 14 depois de Cristo? Bom, quando a gente trabalha com data antes de Cristo, nós usamos valor negativo. Depois de Cristo, nós usamos valor positivo. E como quer saber quantos anos ele viveu, é o ano da morte menos o ano do nascimento. O ano da morte é 14, menos o ano dele de nascimento é 63 antes de Cristo. Eu represento por menos 63. Então, foi o que eu já havia explicado para vocês. Essa situação aqui, ó, nós trabalhamos com a subtração, tá? Não podemos deixar de colocar essa data aqui, que é negativa, dentro do parênteses, porque agora isso aqui funciona como o oposto ou simétrico, trocando o sinal 14 mais 63, que é igual a 77. Então, significa que o imperador Augusto viveu, né, durante 77 anos. Depois vamos para o quinto probleminha. A tabela fornece a temperatura medida sempre à mesma hora em Gramado, no Rio Grande do Sul, durante uma semana do mês de julho. Então, temos aí, ó, os dias, né? E a temperatura. Domingo, 5 graus. Segunda, 8 graus. Terça, menos 1 grau. Quarta, menos 4 graus. Quinta, 0 grau. Sexta, menos 2 graus. E sábado, 3 graus. A diferença entre a maior e a menor temperatura registrada foi D. Então, a maior temperatura foi 8 graus, menos
a menor temperatura, que é menos 4 graus. Então, aqui nós temos exatamente, né, uma subtração, que a setinha para lembrar que eu tenho que trocar aqui o sinal. Então, 8 graus, o simétrico de menos 4 graus, mais 4 graus. Então, portanto, né, a variação aí da temperatura, a diferença, né, foi exatamente de 12 graus. Entendido, gente?